Olá, se você é pai, mãe, avô, avó de criança entre 5 e 11 anos, essa faixa etária que está sendo agora convidada a se vacinar contra a Covid. E se você tem dúvidas que são legítimas em relação à necessidade de vacinar agora o seu filho, o seu neto, mas tem medo também por conta de muita desinformação, muitas confusões provocadas em relação à obrigatoriedade ou não obrigatoriedade dessa vacina e medo, especialmente do que possa vir a acontecer quando as aulas forem retomadas, isso está para acontecer em breve, essa entrevista é para você. Eu conversei com o Maurício Cunha, que é secretário nacional dos Direitos da Infância, da Criança, e da Juventude, uma secretaria que pertence ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e que está muito atenta a tudo o que vem acontecendo no Brasil em termos de pressão, de constrangimento, de coação. Isso não pode acontecer, os direitos humanos da criança precisam ser respeitados. Assista a entrevista. Eu converso agora, então, com o Maurício Cunha, que é o secretário nacional dos Direitos da Criança e da Juventude, pertence a uma secretaria que pertence ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, e nós vamos conversar sobre os direitos humanos das crianças e, obviamente, de seus pais, das suas famílias, a guarda desses pais, que está sendo muito questionada. Obrigada, secretário, por aceitar essa entrevista. Seja bem-vindo à Gazeta do Povo. Obrigado, Cristina. Uma honra falar contigo aí e com aqueles que nos assistem. Eu queria começar dando um panorama para o nosso público do que tem chegado de informação ao Ministério dos Direitos Humanos, porque a gente ouve tanta confusão, tanta desinformação, às vezes vindo do próprio Judiciário, Ministério Público com decisões desencontradas, prefeitos, uma hora dizem uma coisa, outra hora dizem outra, em relação à obrigatoriedade de vacina, a matrícula nas escolas condicionadas à vacina, e a gente sabe que o próprio Ministério da Saúde já alertou. Esta vacina de Covid, ela está num plano nacional de operacionalização, que é diferente do PNI, o Plano Nacional de Imunização, aquele que lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, classifica como obrigatória a exigência de vacinas na matrícula escolar, por exemplo. Então, toda essa confusão gera dúvidas, obviamente, e gera denúncias, imagino. O que tem chegado para o Ministério e como é que o Ministério está tratando as informações que recebe? Cristina, nós estamos muito atentos a toda essa situação. Nós temos um grupo de trabalho composto pela própria ministra, por assessores diretos dela, por diversos secretários. Nós já emitimos uma nota técnica, mas essa nota técnica ela foi direcionada para um apoio direto ao Ministério da Saúde, da visão que nós temos enquanto Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos sobre a garantia dos direitos fundamentais universais que estão prescritos, que estão previstos na Constituição Federal. Nós estamos muito atentos também ao que está vindo de estados, de municípios, que nós entendemos que muitas vezes, de forma equivocada, colocando essa coerção sobre as famílias em vacinarem os seus filhos, colocando obrigações, contrariando os preceitos mais fundamentais da República Federativa do Brasil, da liberdade de crença, da liberdade de opinião, os preceitos das liberdades fundamentais. E nós entendemos que ninguém é obrigado a fazer nada ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Portanto, decretos de governadores, de prefeitos, não têm, na verdade, esse poder de obrigar uma família, de coagir uma família a vacinar o seu filho, os seus filhos, ou os tutores a vacinarem aqueles que estão debaixo da sua guarda, restringindo liberdades fundamentais e direitos humanos fundamentais de crianças e adolescentes. Quero deixar claro, Cristina, que nós não somos contra a vacina em si, O Ministério da Saúde já emitiu a nota técnica, nós somos o terceiro país, se eu não me engano, que mais vacinou pessoas no mundo, não é isso. Mas nós entendemos que isso não deve infringir um outro direito mais fundamental ainda, que é a liberdade que todo cidadão brasileiro tem, de consciência, de convicção filosófica, de crença, de poder familiar, de autonomia do indivíduo, de legalidade, que são os pilares do Estado democrático e constitucional de direito.
Você citou aí que tem acompanhado, que estão recebendo denúncias. Eu queria citar alguns casos específicos que eu tenho certeza que chegaram ao Ministério. Teve uma entrevista de um juiz de Guarulhos chamado Iberê Dias, à TV Cultura de São Paulo, já há algumas semanas, que foi o primeiro, pelo menos, que viralizou, né? A fala dele viralizou, dizendo que os pais poderiam perder a guarda das crianças caso não levassem seus filhos para vacinar, que a vacina era obrigatória, o que foi desmentido pelo ministro da Saúde na sequência, e inclusive ali meio que incitado pela repórter, estimulando pais a fazerem denúncias, então quase que um patrulhamento da sociedade ali, ficar de olho no vizinho, no pai do coleguinha do filho e tal, quem não foi vacinado, denunciar os pais para que o Conselho Tutelar vá em cima e, quem sabe, além de multa, aplique também a retirada da guarda. Na sequência, a gente teve uma entrevista muito polêmica, um vídeo divulgado muito polêmico do prefeito de São Bernardo do Campo, também na Grande São Paulo, dizendo, em outras palavras, que vai promover um bullying no município, que vai promover uma lista de crianças não vacinadas, vai tornar pública, vai distribuir para o Ministério Público para que essa perseguição aos pais seja feita, e aventando a possibilidade, muito taxativamente dizendo que tinha ordenado à secretária de Educação que cogitasse a possibilidade de implantar um apartheid escolar. Criança vacinada de um lado, criança não vacinada de outro. O que no universo infantil, acho que você até melhor do que eu, por lidar com isso diariamente, sabe o quão prejudicial pode ser no aspecto psicológico, né? E, por fim, a gente tem ouvido de órgãos como o Ministério Público da Paraíba, os Ministérios Públicos da Paraíba, estadual, federal, Ministério Público do Trabalho, determinando a outros órgãos de Estado que a vacina é obrigatória e que as crianças sequer possam frequentar presencialmente as aulas. Parece que em outros estados também já aconteceu coisas parecidas. E as aulas estão para começar, né? Então, qual que pode ser a atuação do Ministério dos Direitos Humanos e da tua secretaria especificamente diante de todos esses casos? Eu quero evocar aqui o próprio artigo 227 da Constituição Federal, depois o artigo 4º e 5º do próprio ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala, né, que dever de todos, da família, do Estado, da sociedade em geral, da comunidade, resguardar a criança, proteger a criança, colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Nós entendemos que essa é uma forma de discriminação. Você está discriminando uma criança, isso sim é uma grave violação de direito, e essas pessoas estão cerceando um direito garantido constitucionalmente também da criança, por exemplo, no acesso à educação, e da sua família em geral, com passaporte sanitário, de ir e vir, enfim, de exercer os seus direitos de cidadania. Você colocou muito bem que o artigo do ECA, que fala da obrigatoriedade da vacina como direito da criança, é para aquelas que estão no Programa Nacional de Imunização. A vacina da Covid-19, ela foi aprovada pela Anvisa, sim, mas ela está no Plano Nacional de Operacionalização. É diferente. Ela não é uma vacina oficial do calendário brasileiro, então a gente entende que quando é evocado o Estatuto da Criança e do Adolescente, por esses órgãos que você mencionou, isso é feito de forma equivocada, e isso acaba violando um outro direito mais fundamental que está no próprio Estatuto e na própria Constituição. Quero ressaltar também, né, no artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala que a criança ela tem acesso e permanência na escola em igualdade de condições. Então, essa separação, a criança vacinada e a criança não vacinada, é uma grave violação de direitos. O que nós estamos fazendo, né? Nós estamos acompanhando todos os casos, nós estamos instruindo o Ministério da Saúde no que cabe à parte, né, a nossa área, regimentalmente que nos cabe, que é justamente a defesa dos direitos humanos fundamentais. O Ministério da Saúde está instruído sobre isso. Estamos fazendo reuniões com os ministérios públicos, com procuradores de justiça, estamos acionando também, vamos acionar individualmente cada um dos ministros, não sei se vamos conseguir falar com todos, mas a própria ministra, Damares Alves, vai conversar individualmente com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Estamos orientando as famílias, nós recebemos hoje também um mandado de segurança da Justiça do Rio de Janeiro em favor de um funcionário que estava se sentindo coagido, inclusive com risco de perder o emprego, de não ter acesso ao seu trabalho, e o juiz concedeu o mandato dizendo que isso não pode ser feito contra o funcionário, né?
por exigência de um órgão de apresentar o passaporte da vacina. Claro, não era um caso de criança, mas se aplicam os mesmos princípios. Então, nós estamos pegando também essa jurisprudência e orientando famílias, orientando gestores, orientando operadores do direito. Lógico, né, Cristina, que a gente está nessa grande guerra de narrativas e, paralelamente a isso, o que a gente está fazendo, então, que eu acho que é o que resolveria, né, para que essa guerra de narrativas desse uma mainada? Nós estamos articulando a aprovação de uma lei federal, porque eu volto a dizer que ninguém pode ser obrigado a fazer nada senão em virtude de lei, e não decretos de prefeitos ou determinações de regulamentos de reitores, por exemplo, de universidades que exigem o passaporte, inclusive da UFPR, que exigem um passaporte para entrar na universidade. Isso tem que ser por lei. Então, existem projetos de lei na Câmara que estão em tramitação, nós estamos fazendo uma articulação, não está sendo fácil, que é o que nos cabe nesse momento. Nós não somos o poder judiciário, nós somos o poder executivo, né? Uhum. Mas nós estamos, e quero deixar a sociedade muito ciente de que nós estamos acompanhando todos os nossos corpo de juristas, tanto operadores do direito, quanto a própria comunidade, as próprias famílias. Foi bom você citar o caso da Universidade Federal do Paraná, que realmente proibiu, já disse que presencialmente só com passaporte da vacina, não só professores e funcionários, mas os alunos, então atinge uma geração inteira de jovens aí que está ansiosa por ter aulas, porque a Federal do Paraná foi a primeira do país, não tinha nenhum caso de Covid no Paraná registrado ainda e já estava com as aulas suspensas e demorou muito a retomar presencialmente, não retomou 100%, retomaria agora, mas impôs essa nova restrição. Então, realmente envolve jovens também, mas o foco da entrevista hoje está mais em crianças, porque o pânico é maior, inclusive porque a gente está no meio de uma nova onda da pandemia, embora seja uma variante que está causando problemas de saúde muito mais leves, muito menos graves. Há uma confusão na divulgação dos números, a impressão que fica é que as UTIs pediátricas estão lotadas com crianças saindo pela janela de tanta gente contaminada grave, o que não é verdade. Tem muita gente contaminada com sintomas muito leves, se tratando em casa, inclusive crianças. Agora, tem todo um questionamento no meio científico, no meio médico em relação a efeitos adversos, risco-benefício. Eu acho que a gente não cabe a gente entrar no mérito aqui. Eu quero focar realmente nos direitos humanos, porque do jeito que a coisa está caminhando, fica parecendo que a criança que não foi vacinada, e pouco importa a dúvida que os pais têm para fazer isso ou para não vacinar, né? Fica parecendo que essa criança ela é uma criança doente, altamente contagiante, quase que um pária da sociedade, que não pode frequentar lugar nenhum. E é uma criança saudável, como todas as outras, que precisa brincar, que precisa se relacionar, que quer aprender, que está aí para ser o futuro do Brasil, né? Então, a gente precisa realmente esclarecer e garantir os direitos delas. A orientação para os pais, porque a gente sabe que há casos e casos, a gente tem o caso do Pará, o caso da Paraíba, que eu já citei, se não me engano, no Acre já teve também diretores de escola mandando áudios para pais, estão vacinando fora dos postos de saúde, colocando as vacinas em isoporzinho, uma vacina que precisa estar altamente refrigerada, então tem muita coisa errada acontecendo, o próprio Ministério da Saúde vem monitorando isso, mas os pais estão sendo obrigados por diretores de escolas, em alguns estados, a levarem seus filhos para vacinar até fora dos postos de vacinação. Como eles devem proceder? Em relação ao Ministério, tem algum telefone, algum aplicativo, alguma forma de contato para denunciar isso e pedir ajuda? Eu vou dar uma boa notícia. Nós entendemos que esse tipo de ação coercitiva é uma violação de direitos humanos, então pode ser denunciado no Disque 100. Os pais podem discar 100, Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que nós vamos acatar, vamos receber essa denúncia, uma denúncia de violação de direitos humanos, porque fere a dignidade humana, né? Você colocou muito bem, a liberdade que a pessoa tem de tomar uma decisão sobre o seu corpo. O próprio STF já fez a separação também, separou conceitualmente o que é vacinação obrigatória de vacinação forçada. Entendemos que isso não pode ser forçado por meios indiretos, e, portanto, é uma violação de direitos humanos. E aí a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que é esse grande receptáculo do nosso Ministério de Denúncias, vai acionar os órgãos competentes.
Nós vamos também estar fazendo reuniões com os operadores do direito, como eu falei, divulgando jurisprudências e decisões já tomadas por juízes que garantem esse direito, né, da pessoa tomar uma decisão livre e esclarecida, ciente dos riscos da vacinação ou não. Você colocou aí, né, tem um amplo debate bioético, médico, não cabe aqui, e, na verdade, o verdadeiro negacionismo para nós, né, é dizer que só há uma corrente científica, não é a negação da ciência, porque ninguém nega a ciência, mas a negação das várias correntes científicas é a própria ciência, que ela justamente ela se ergue baseada na dúvida e no questionamento, né? Qualquer pessoa que questiona uma linha hoje da ciência, uma dentre várias, lembrando que a ciência é uma construção social também, já é taxada de negacionista, né? Então, nós não aceitamos isso e estamos aqui para defender o direito do cidadão brasileiro. Então, eu diria, como a gente não vai poder atender casos pontualmente, isso está variando muito de estado para estado, que acessem o meio institucional, que seria a Ouvidoria Nacional Disque 100. Através do número Disque 100. Secretário, muito obrigada por participar dessa entrevista, trazer esses esclarecimentos, passar esse recado de calma para os pais, para as famílias, para os professores que também estão em dúvidas envolvidos nisso tudo. E numa próxima oportunidade a gente volta a conversar, quem sabe numa situação mais agradável, de menos pânico na sociedade. Espero que assim seja. E lembrando que a criança pertence à família, ela não pertence ao Estado. O Estado entra quando há graves violações de direitos dessa criança no seio da sua família. A criança é da família. Obrigada, secretário. Um abraço. Agradeço também a você que assistiu até aqui. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe, faça a informação chegar a mais gente. E também deixe um comentário aí, falando como está a situação na escola do seu filho, na sua cidade, no seu estado. Caso ainda não seja assinante da Gazeta do Povo, eu te convido a vir conhecer melhor o jornal. Apontando a câmera do celular para o QR Code da tela ou acessando o link da descrição do vídeo, você tem acesso a uma promoção e entra para a comunidade que ajuda a manter vivo um jornalismo único no Brasil. E sendo assinante, você tem acesso, além de toda a cobertura jornalística, a uma série de artigos, vídeos, podcasts produzidos por mais de 40 colunistas, tudo exclusivo para assinantes. Eu sou um desses colunistas e te espero lá na Gazeta.